Fala, meu candidato! As pré-candidaturas para presidente estão bombando. E hoje eu vou falar sobre a terceira via nas eleições de 2022. Será possível? Antes, só preciso te falar sobre poder. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra, os coronéis. Na era industrial, mandava no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro, os capitalistas. Pouco tempo atrás, mandava no mundo quem tinha informação. Mas hoje, meu candidato, a moeda mudou. E quem tem audiência dominará o mundo. Como assim, canhota, audiência? O que você acha? O que a pessoa precisa ter para ter poder? Me diga. Ainda mais no mundo pós-pandemia, ou mesmo durante a pandemia, o poder está na mão de quem tem audiência. Se você não tem audiência, você não tem nada. Entenda que quando eu falo audiência, eu não estou falando, por exemplo, de número de seguidores do Instagram. Eu estou falando das pessoas que param para te ouvir. Certo? Que ouvem o que você diz e prestam atenção. E isso pode ser na internet ou presencialmente. Me diz, meu candidato, você tem chamado a atenção dos seus eleitores? Porque o cara que eu vou falar aqui, da terceira via, ele fala assim, as pessoas param. Então vamos falar dele. Eu sou o Carlos Canhota e ajudo candidatos de bem a se tornarem políticos vitoriosos sem gastarem rios de dinheiro. As pré-candidaturas estão bombando no Brasil e todo mundo já está se mexendo. E você, já começou a sua pré-campanha? Já está espalhando a sua mensagem por aí? Tem a sua narrativa definida e estruturada para apresentar para os seus eleitores? Eu, como seu estrategista, espero que sim, porque isso fará toda a diferença nas urnas no dia 2 de outubro. Bom, que o Brasil está polarizado, você já sabe. Direita, esquerda, cada um com a sua narrativa e a sua versão da história. E estão em uma guerra que divide o país no meio. E eu te pergunto, será mesmo que só existe duas opções? Alguns nomes estão surgindo e eu te garanto que até a campanha oficial, muitas pedras vão rolar. Muita gente vai entrar e vai sair. E entre os nomes temos o Pablo Marçal. Na minha opinião, está bem polarizado entre Lula e Bolsonaro, ok? Em termos de terceira via, vamos lá. O Ciro não vai decolar. O Dória também não. Simone também não. Janones, Dávila. E nesse cenário todo é mais provável que o Pablo Marçal se torne a possível terceira via. Hoje ele está no PROS, ele não está oficializado. Ele tem uma estratégia inicial simples. Vai deixar sair uma pesquisa primeiro para o nome dele não aparecer, para depois ele anunciar a sua candidatura. E provavelmente aparecer na segunda pesquisa e nas próximas. Eu sei que muitos vão dizer, Canhota, pouca gente conhece ele. Mas quem que é Pablo Marçal? Ele é empreendedor imobiliário, digital, mentor e se destacou nos últimos anos por ensinar autogestão, empreendedorismo e liberdade financeira, tornando-se um dos maiores nomes do mercado digital da América Latina. Com 13 mil horas de treinamento e mais de 1.000 palestras ministradas, o goiano Pablo Marçal foi executivo mais jovem da Brasil Telecom antes de se tornar multiempreendedor e hoje é um dos maiores fenômenos das redes sociais. Com mais de 2 milhões de seguidores, tem usado toda a sua audiência para fortalecer seu nome como candidato mais qualificado para ocupar o cargo de presidente da República. E se depender dos apoiadores do Pablo Marçal, o bicho vai pegar, hein? Porque eles estão animados, ele está aquecendo bastante o público com live, enfim. Por quê? Porque que ele defende o Brasil, ele defende a Constituição Federal, a família, crê em Deus. E você, meu candidato, sabe muito bem que esses assuntos unem os eleitores e inflamam as campanhas. Dica aqui para você, a narrativa está sendo estrategicamente construída. Presta atenção nele, vê o que você consegue aproveitar. Mas vamos falar das articulações políticas, que é o meu objetivo com esse vídeo aqui. Você ainda deve estar naquela, ele não é muito conhecido, tem muitos nomes mais tradicionais na política. Concordo, mas te pergunto, até a véspera das eleições de 2018, você conhecia o Bolsonaro? Ele também não era tão conhecido assim, ele apareceu com mais força perto das eleições, lembra? O pessoal ainda perguntava, da onde apareceu esse candidato? E na época eu me lembro de ter falado assim com o pessoal, quem construiu o Bolsonaro foi a própria esquerda. Pensa aqui comigo, é até esquisito assim falar isso, mas a esquerda se tornou muito extremista, querendo, ajudar só a minoria. Aí daí vem um cara como Bolsonaro com a seguinte narrativa, a minoria tem que se curvar para a maioria. E o jargão, bandido bom é bandido morto. Pronto.
criou o mote de campanha e foi. E assim nasce o Bolsonaro, o mito, como seus apoiadores o chamam. Justamente porque essa maioria estava se sentindo órfã. Consegue entender como foi construída a mensagem de campanha do Bolsonaro? Enfim, eu estou aqui para falar do Pablo Marçal, que também está construindo uma estratégia para os eleitores. Mas ele é, sim, pouco conhecido para o meio político. Imagino que muitos de vocês que me seguem aqui estão ouvindo falar dele pela primeira vez hoje, 12 de maio de 2022. E eu, Carlos Caiado, arrisco dizer que se a eleição fosse mês de maio agora, ele teria 10% dos votos. Mas, como ainda estamos em maio e até outubro, com certeza muita água vai rolar. Vamos ter muita surpresa por aí. Pode acontecer dependendo da aderência dele ir para o segundo turno com o Lula, com o Bolsonaro. Já pensou? Loucura, né? Lembrando que estamos falando de política aqui. E tudo é imprevisível e as coisas mudam a todo momento. E se tratando de narrativa, olha, a narrativa dos três são muito top. Se a polaridade Lula e Bolsonaro continuar e se a população enxergar ele como uma terceira via, podemos ter uma surpresa dele passar dos 10% que tem hoje para, quem sabe, uns 25%. Daí, com a quantidade de candidato, praticamente 25% vai para o segundo turno. Meu candidato, essas eleições de 2022 prometem. E eu quero saber a sua opinião. Já ouviu falar de Pablo Marçal? O que você acha dessas narrativas que estão sendo construídas? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você tiver dúvidas, deixa aqui embaixo também. Eu, como seu estrategista nessa jornada eleitoral, sempre trago aqui exemplos práticos que te ajudam a entender o universo das campanhas políticas. E se você quiser saber mais como ter uma campanha de sucesso e vencer uma eleição, eu vou deixar os links aqui do meu YouTube, tá? Para você se inscrever, e o link do podcast aqui. E me siga também lá no meu Instagram, que é o @carloscaiado, ou entre em contato comigo aqui no meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na tela. Abraço, até o próximo vídeo.